BotMaker e no tutorial passado nós aprendemos a configurar o nosso bot, criar ele e tal, e criar um primeiro comando usando o Discord BotMaker e também colocar ele no nosso servidor. Agora nós vamos aprender um pouco mais sobre comandos. Bom, a primeira coisa que nós temos que aprender sobre comandos é o prefixo do comando. O prefixo do seu bot você pode alterar ele bem aqui. Você pode colocar aqui qualquer coisa, pode ser uma palavra inteira, por exemplo, bot, ou você pode colocar, por exemplo, apenas o que eu gosto de usar, que é a barra. Se eu tivesse colocado bot, no nosso exemplo aqui, a gente teria que escrever algo como bot teste, para que ele funcionasse. Não vai funcionar agora porque está desligado. Ok? Então eu vou definir esse comando como barra e vou mostrar para vocês. Usando o Ctrl R eu posso ligar o bot sem ter que abrir o projeto ali. O bot ficou online, venho aqui agora e mostro que o exclamação teste não funciona mais, mas o que funciona agora é barra teste. Certo? Outra coisa que a gente tem que aprender são os tipos de comando. Os tipos de comando são o seguinte: o normal, que é esse que vocês estão vendo, onde a gente usa um prefixo e depois adiciona uma palavra-chave. Esse aqui significa incluir palavra. Então qualquer frase que eu enviar, ou que qualquer pessoa enviar, que inclua a palavra teste, vai funcionar e vai ativar o comando. Esse aqui é o de expressões regulares. Ele não só funciona da mesma forma que esse de incluir palavra, mas ele também vai encontrar a palavra caso ela esteja escrita de forma minúscula ou ela esteja escrita contida dentro de outra palavra. Eu vou mostrar para vocês, certo? Então, por exemplo, se eu escrever aqui isso é um teste e eu tivesse selecionado aquele modo de apenas incluir a palavra, isso funcionaria igual. Mas batendo com expressões regulares, também funciona fazer isso aqui, ó. Blá blá blá, teste, blá blá. Funciona. Entenderam? Essa é a diferença. E o último é o de qualquer mensagem. Eu vou dar Ctrl T para desligar o bot e Ctrl R para ligar o bot, assim eu reinicio as configurações dele. Esse de qualquer mensagem funciona da seguinte forma: qualquer coisa que eu enviar, ativo o comando. Então, dou Enter aqui, ele funciona. Tudo bem? Isso aqui passa a ser apenas o título, quer dizer, o nome do comando. Inclusive, ele passa a classificar como evento de mensagem. Tudo bem? Eu vou montar aqui o comando normal mesmo, vou desligar o nosso... aqui nós temos as restrições. O nosso comando pode funcionar para qualquer pessoa, em qualquer situação. Ele pode funcionar somente no servidor, ok? Ele pode funcionar somente para o dono do servidor. Ele pode funcionar somente para mensagens privadas para o bot, certo? Então você manda uma mensagem privada para o bot, você ativa esse comando. E pode funcionar somente para o dono do bot. As permissões são simples também. Essas são permissões que a pessoa, o autor do comando, tem que ter para que o comando funcione. Então, aqui, por exemplo, se eu selecionar isso aqui, significa que o autor do comando precisa ter permissão de administrador no servidor para que o comando funcione. Se eu selecionar o Ban Members, significa que o comando só vai funcionar se o membro que estiver escrevendo o comando tiver permissão de banir outros membros, tudo bem? Eu vou deixar aqui em nenhum e vocês podem explorar aqui as outras possibilidades também depois. Agora vamos para a sequência de ações. Isso aqui é muito importante. Como isso funciona? Vocês podem criar várias ações. E as ações, elas são várias, são elas que definem o que você pode fazer com o bot. Se você não está vendo a sua tela igual eu estou vendo aqui, significa que você ou não tem o beta instalado, ou você não tem também os mods instalados. Existe um outro vídeo que ensina a instalar os mods, mas os mods são basicamente mais ações diferentes para o seu bot, mais possibilidades para o seu bot. Bom, vamos explorar algumas ações aqui. Por exemplo, a ação de criar cargo, create role, certo? Nós vamos criar um novo cargo no servidor. O nome do cargo vai ser, por exemplo, cargo de teste mesmo, certo? Aqui nós temos aqui umas configurações do cargo. Se ele vai mostrar aqui à direita, sim ou não, se ele vai ser um cargo mencionável pelos membros e etc. Aqui a posição do cargo na ordem hierárquica e a cor do cargo. Eu não vou deixar isso aqui assim, vou deixar padrão mesmo, certo? E aqui a gente pode armazenar ele como uma variável, que é coisa que a gente vou explicar num outro vídeo. Então o que vai acontecer? Agora eu tenho duas ações. Primeiro, ele vai enviar uma mensagem. Quando ele terminar de enviar a mensagem, ele vai criar um cargo. Quando ele terminar de criar um cargo, não tem mais nada, então ele encerra. Tudo bem? Vamos criar uma outra ação. Por exemplo, vamos definir o que o bot vai jogar. Então, set bot game, ok? E o nome do jogo que eu quero que ele jogue é, por exemplo,
jogo legal. Então, agora o nosso comando vai fazer 3 coisas de uma vez. Primeiro ele vai enviar uma mensagem dizendo que funcionou. Depois ele vai criar um cargo chamado cargo de teste no servidor. E depois ele vai passar a mudar a atividade dele e vai ficar aparecendo aqui que ele está jogando um jogo legal. Vou mostrar para vocês como isso funciona. Vou dar um Ctrl R para ligar o bot. Eu quero salvar antes de ligar. Sim. Pronto. Esperamos o bot ficar ligado. Ligou. Agora a gente dá o nosso /teste. O que acontece agora é que ele mandou mensagem, mudou o jogo, e se a gente for aqui nas configurações do servidor, a gente percebe que existe um cargo de teste que o bot criou. E bom, por esse vídeo vai ficar só isso. Se vocês tiverem mais dúvidas, continue vendo a série. Nós vamos explicar as coisas. É isso e obrigado.